Olá, continuando aqui com vocês a respeito das certidões necessárias para a aquisição do imóvel próprio. Já falamos de certidão da matrícula, já falamos da certidão da prefeitura, já falamos da declaração de inexistência de débitos condominiais, se for o caso, já falamos das certidões do fórum, para saber sobre eventuais processos contra os vendedores. Já falamos da Justiça Federal, para também saber sobre processos contra os vendedores. Já falamos também de cartórios de protestos. Agora, eu não falei para vocês de uma certidão que é exigida, inclusive, pelo cartorário, quando vai lavrar uma escritura de venda e compra, que é a certidão da Receita Federal. Essa certidão também nós conseguimos no site da Receita Federal. Entramos lá no site da Receita e vamos pedir uma certidão conjunta de débitos. Essa certidão precisa ser negativa ou existe uma certidão que é positiva com efeitos de negativa que é permitido para a lavratura da escritura de venda e compra. Mas se essa certidão vier positiva com efeito de negativa, é preciso que a gente verifique bem qual é esse processo que eventualmente foi suspenso contra os vendedores que possam no futuro vir a atingir a sua propriedade. Então, é uma certidão da Receita Federal. Pode ser obtida gratuitamente no site da Receita Federal. Quem vai te entregar essa certidão, normalmente, são os vendedores. Você também terá condições de verificar no site da Receita sobre a autenticidade dessa certidão. Existem numerações que vêm nessa certidão que te possibilita confirmar no site da Receita se a certidão é verdadeira ou não. Agora nós vamos também para o ponto das certidões trabalhistas, para a gente verificar também se existe algum processo judicial trabalhista contra os vendedores. Também conseguimos, aqui em São Paulo, no site do Tribunal da Justiça Trabalhista, nós conseguimos obter essa certidão negativa ou positiva, dependendo do caso, e gratuitamente também. Então você veja que hoje em dia as despesas para obtenção das certidões estão bem mais baratas, porque a gente só paga cartórios de protestos. As demais certidões que são importantes, de Justiça Estadual, Justiça Federal, Receita Federal, Justiça Trabalhista, elas são gratuitas. A certidão de matrícula do registro de imóveis também é paga. Então, é pago cartórios de protestos e a certidão do registro de imóveis. Então, não tem por que você abrir mão dessas certidões. Porque dependendo do que venha nela, você vai analisar se é um processo que vai um dia poder atingir a sua aquisição. Muitas vezes existem processos que não atingem a propriedade. E também os vendedores podem possuir diversos bens, eles têm patrimônio para cobrir aquele débito se eventualmente ele for julgado procedente. Mas a gente tem que ficar de olho nisso, tá? Certidão trabalhista, também verificar se existe algum processo. Agora, uma coisa bastante importante, tá? Que eu quero falar para vocês.
Muitas vezes vendedores são sócios de empresas, eles possuem cotas sociais. Então, se esses vendedores forem sócios da empresa, alguma empresa, os cônjuges, né? Marido, mulher, forem sócios de alguma empresa, peça certidões também dessas empresas. Porque se existir algum processo contra essas empresas, elas podem, no futuro, virarem contra a pessoa física dos vendedores. Então, nós temos um processo contra a pessoa jurídica, que no meio do caminho se descobre que a pessoa jurídica não tem bens para cobrir. Então, o que a parte pode fazer? Pedir para que o processo corra contra a pessoa física dos sócios. E se isso acontecer, meus amigos, podem vir a atingir a sua propriedade. A figura dos vendedores podem ser abaladas e aí virem contra eles e não acharam bens na pessoa jurídica, vão contra os bens da pessoa física. Logicamente, tudo vai depender de uma decisão judicial que consinta que esse processo corra contra a figura dos sócios da empresa, ok? Então, se isso vier a acontecer, pode atingir também a sua propriedade. Então, se esses vendedores são sócios de alguma empresa, peça as certidões de cartórios de protesto, de fórum, de Justiça Federal, de Receita Federal, Justiça do Trabalho, que empresa pode ter mais ainda, né? Para que você fique tranquilo de que não existe qualquer problema que possa vir a atingir a sua propriedade no futuro. Aí você pode pensar, poxa, é difícil comprar uma propriedade. Não, não é difícil. Essas certidões, elas podem ser levantadas num prazo de 10, 15 dias no máximo, ok? E você vai ficar mais sossegado se você tiver todas essas certidões limpas. Ou se existir problemas, você vai analisar se esses problemas podem vir a atingir a sua aquisição. Se você tem dúvidas, se você ficar com dúvidas daquilo que os vendedores estão te apresentando, procure ajuda, consulte alguém que seja experiente na área, que possa te ajudar a fazer uma compra perfeita. Perfeita não digo, mas 99% perfeita, que te dê uma segurança maior, que você fique mais tranquilo de que o seu bem não será atingido no futuro. Um abraço para todos vocês. Nos encontramos depois. Se gostou, curte aí, para que eu possa continuar trazendo para vocês, para que outras pessoas possam ficar sabendo dos cuidados que precisam ter na aquisição do imóvel próprio. Um abraço, tchauzinho para vocês.